Família, vamos lá? Escola de oração, nosso cafezinho com oração aqui toda quarta-feira. Mas vamos bater um bate-papo sobre oração, ministrar sobre oração e, óbvio, receber essa porção maravilhosa que o Senhor tem derramado para as nossas vidas nessas quartas-feiras, né? Então hoje estamos na escola de oração, vamos falar sobre ligar e desligar, tá? Esse é um tema muito falado até no ambiente de oração, pouco conhecido e pouco ativado no nosso meio. Então quero junto com vocês meditar um pouquinho na palavra de Deus e entendermos a força que tem essa expressão usada por Jesus Cristo e depois, óbvio, usado nos textos, nas cartas, principalmente pelo apóstolo Paulo e outros textos. Nós vamos falar sobre esse tema aí da oração, ligar e desligar, tá? Eu achei muito estranho isso. O quê? A gente começar essa live sem o Levi. O Levi. O que está acontecendo? Não dá aquele negócio assim de O início. que está acontecendo? O Levi voltou às Agora aulas, é um estudante brasileiro. Então ele acorda muito cedinho, muito cedo mesmo. É um bebê, gente. Então ele vai dormir mais cedo. Então esse horário aqui ele já está desmaiado. A mochila dele é maior que ele, não é? Então o estudante brasileiro tá... Então estamos assim meio, né? Isso. Mas tudo bem. Sexta-feira ele volta, né? Sexta-feira pode, que sábado... Sexta-feira volta. Né? Vou fazer seu café. Isso. Não, fazer um cafezinho. Quando você faz o seu aí, vamos tomar um café junto. Depois posta aí, você aí na live, tá? Tira uma fotinho, posta aí pra gente bombar a escola de oração de novo. Fizemos até o final do ano passado, depois demos o time e voltamos agora. Então vamos reativar essa família aí maravilhosa, vamos bombar com essa galera, vamos fazer essa escola de oração agitar geral, tá? A escola de oração, todo término da escola de oração, mais ou menos 10 a 15 minutos, ela é salva lá no YouTube, você pode assistir, enviar pro pessoal, tá? Então encaminha pra galera, pros grupos aí da igreja de intercessão, pra gente ir falando sobre oração, que vai ser muito importante. Muitas pessoas querendo... Milhares de pessoas. Você repita o tema de hoje. Ligar e desligar. Quando a pessoa pede para eu repetir o tema, é que a pessoa nunca ouviu falar nisso na Bíblia, e nem falar em oração. Então, não é que parece que liga, desliga botão. Não, nada disso, eu acho né? que você então que está confuso ou você não sabe o que significa isso, né? Não, eu represento o povo apenas. Não, o povo, ligar e desligar, faz uma cara de entendido aí, né? Abre a Bíblia aí, procura aí na concordância. Mostra o cafezinho bonitinho que eu fiz pra você. Ó, café, vamos. Ai, tá com um pouco de pó, gente. O quê? Tá com pó no seu café? Pó? Aqui, ó. Aonde? Aqui, né? Desculpa, mas dá pra beber, mesmo assim. Olha, não sei o que você fez, mas... Nem eu. Mas tá bom. Tá. Já fez seu café aí? Vamos embora. Então, hoje é uma live mais curtinha, é um ensino, lógico, a escola de oração, mas vamos fazer bombar de novo essa escola, tá? Então você dá um toque lá, liga pra família aí, envia pra família, envia pra galera, você pode também já disparar aqui e depois vai ficar salvo lá no YouTube pro pessoal depois assistir, compartilhar. Muita gente às vezes tem compromisso, não tá aqui, vai ser benção, tá? Toma o teu café aí, vamos falar desse tema maravilhoso que tá numa das passagens mais maravilhosas e enriquecedoras para a tua vida, para a tua fé e para a tua oração. E tá lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, tá? Então vou tomar um gole aqui enquanto você abre sua Bíblia. E vamos! Só para te lembrar, você não esquece, Letra Falada tá dando uma crescida, é a editora onde eu publico os meus livros. Um deles aqui, o último aqui, ó. Se você não tem, adquire, tá? Paulo. Entra lá, eles estão com um site agora, muito mais fácil você comprar, você consegue parcelar, comprar em vezes, dividir no cartão lá, compra lá. Tem diversos livros lá, 7 livros lá, mais um que vai ser lançado mês que vem. Então nós temos também a pastora Selen com seu livro lá sobre jejum e oração, né? Nós temos também o nosso irmãozão, presbítero Peter, um livro maravilhoso lá também. Tá tudo lá. Entra lá, divide, compra o livro, frete grátis. O pessoal mandou avisar, letrafalada.com.br, tá bom? E é isso aí, glória a Deus. Semana que vem eu vou fazer umas promoções aqui, abençoar quem estiver na live ao vivo, eu vou
dar vou liberar alguns códigos de desconto aí para vocês, tá bom? Glória a Deus por isso, tá? E não esqueçam que o mês que vem, já está confirmado, o mês que vem, a pastora Ruth Catala vai lançar o seu primeiro livro aqui na Editora Letra Falada e com mais dois, fora esse, mais dois que vão sair, acho que até o meio do ano, um sobre oração. Nós vamos comunicando vocês aí também, tá bom? Vamos lá. Deus é bom com a gente, Deus é maravilhoso, vamos para a escola de oração. Então esse texto aqui, eu vou primeiro ler, mandei vocês abrir Mateus capítulo 13, eu vou primeiro ler versículo 19, nos diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, tá? No versículo acima nós vemos que esse ligar e desligar também tem a ver com a autoridade que a igreja tem, porque a Bíblia diz no versículo acima, parte B diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares à terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus, tá? É um texto maravilhoso, um texto poderoso, é um texto que fala de autoridade espiritual, autoridade através das nossas orações, através das nossas palavras liberadas ali. Nós temos uma autoridade poderosa conquistada por Jesus Cristo na cruz, e aqui ele está falando que entregou a chave para a igreja, né? Lógico, representado aqui na pessoa do apóstolo Pedro, mas ele está entregando essa chave de autoridade para o apóstolo Pedro ali, representando a igreja. Então nós temos que entender que são usadas aqui duas palavras importantíssimas para aquele que é da oração, para aquele que quer crescer em oração, para aquele que quer crescer em autoridade na oração, que é ligar e desligar, tá? Então, esse termo é usado, por exemplo, o ligar é um termo usado no grego, não tem o sentido de você ligar, funcionar, não é isso, tá? Esse ligar é amarrar, estar preso, tá? Estar, vamos dizer assim, aprisionado, impedido de agir. A palavra aqui usada é a palavra grega deu, que significa um animal acorrentado, tá? É quando você prende um animal e ele fica acorrentado. Então Jesus está falando que estava dando autoridade à igreja para que ela pudesse acorrentar alguma situação, algum ambiente, alguma malignidade, alguma estrutura espiritual, pudesse amarrar isso, tá? Amarrar como um animal selvagem e desligar quando estivesse libertando alguém. A palavra como mais... Estou reduzindo aqui o significado desses dois termos que são poderosos, são maravilhosos. Então seria desligar, seria libertar alguém ou liberar alguma coisa, tá? Então Jesus está falando um princípio de autoridade no mundo espiritual que eu e você precisamos ter nas nossas salas de oração, nas nossas orações individuais, nos nossos quartos, nas nossas salas de oração, nas igrejas, na própria igreja, antes dos cultos, na nossa família. Nós precisamos entender e crescer nessa autoridade de oração, porque muita gente não entende os passos e os processos da oração. A pessoa acha que é só sair orando e com o tempo ela vai crescendo. Não. Existem passos que precisam ser dados para que nós possamos crescer em autoridade, crescer em conhecimento, né? Então nós vemos que uns filhos do sumo sacerdote foram expulsar um demônio que estava numa pessoa, e o demônio se manifestou e disse, disseram assim, em nome de Jesus que Paulo prega, sai. Então nós vemos, Jesus nós conhecemos, Paulo também. Então quando nós vemos que o mundo espiritual fala Paulo nós conhecemos, nós temos que entender que Paulo trabalhou essa questão de autoridade na vida dele, ele foi crescendo em autoridade, tomando algumas atitudes. Então nós vemos que essa é uma promessa para a tua vida, essa é uma promessa para a minha vida, essa é uma promessa para o corpo de Cristo, essa é uma promessa para as nossas vidas, que o Senhor nos dá essa autoridade, nos dá esse poder para nós liberarmos através das orações aquilo que precisa ser liberado e nós amarrarmos, ou vamos dizer, com esse termo aqui bíblico, ligar, ou prender, ou amarrar aquilo que precisa ser amarrado, tá?
Então, acorrentado, ou é como prender um animal selvagem em correntes. Esse termo grego significa isso. Então, que nós possamos nessa noite, em autoridade no mundo espiritual, acorrentar tudo aquilo que está tentando impedir a obra de Deus de acontecer na tua vida, a cura do Senhor acontecer na tua história, a unção do Espírito Santo restaurar a tua vida emocional, tudo aquilo que possa estar atrapalhando de você avançar no reino de Deus, tudo aquilo que possa estar impedindo você de prosperar na tua questão financeira, não importa o que esteja acontecendo, nós precisamos entender esses termos que Jesus falou com o apóstolo Pedro aqui. Nós temos que entender que nós temos essa autoridade de amarrar, ligar, prender, tá? Aquilo que está tentando impedir a obra de Deus e liberar, tá bom? Liberar toda a sorte de bênçãos que já está nas regiões celestiais, liberar as promessas de Deus, liberar aquilo que está sendo retido, toda a resistência do mundo espiritual, nós liberarmos pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus. E o Senhor está nos chamando, está chamando a intercessão, está chamando os guerreiros de Deus para nós entrarmos nesse novo nível. Esse é um ano da fé, esse é um ano das liberações proféticas, esse é um ano do poder de Deus ser liberado sobre nós. Esse é o ano onde o Espírito Santo quer ativar muitos de nós para liberarmos decretos nas regiões celestiais, para liberarmos as promessas, para liberarmos tudo aquilo que estava sendo retido, para libertar pessoas, para libertar famílias, para liberar salvação que já foi conquistada por Jesus na cruz, mas nós liberarmos para que eles possam abrir os seus olhos e ver a salvação em Cristo Jesus, e nós amarrarmos também. Então, esse é um ano da fé, então é um ano de nós profetizarmos, é um ano de nós liberarmos palavra, é o ano de nós declararmos palavras nas regiões celestiais com autoridade para que aquilo que o Senhor tem a fazer em nossas vidas possa se cumprir. Então, um dos textos que fala sobre crescer em autoridade na oração, crescer em autoridade diante do Senhor, é esse texto aqui de Mateus capítulo 16, tá? Eu li agora versículo 19. Então o Senhor quer liberar quer derramar sobre fazer nós crescermos em autoridade espiritual, principalmente nesse ano que é o ano da fé. É o ano que a gente tem que romper no sobrenatural, é o ano que a gente tem que romper em fé, é o ano que a gente tem que romper de uma maneira poderosa. Eu já vi diversos estudos bíblicos sobre isso, eu já li muito sobre isso, eu já pesquisei muito sobre isso, já li livros recentes, já li livros antigos. Apesar do tema ser muito escasso, o material ser muito escasso ou muito simples as explicações sobre esse texto, nós temos que entender que existem livros maravilhosos que nos explicam muito bem esse texto aqui em detalhes, na questão não só textual, mas também na questão espiritual. Me recordo que eu li uma vez uma coleção do Peter Wagner, um grande guerreiro de Deus que escreveu, já é falecido, esse homem de Deus, escreveu muito sobre oração, sobre guerra espiritual, e num dos seus livros ele explica esse termo aqui, que é muito importante, muito interessante, tá? Então o ligado aqui é amarrar, é prender, é proibir alguma coisa de acontecer, né? Então esse é um ano de fé. Nós estamos não só na tua vida pessoal, não só na tua igreja, na tua cidade, mas o Brasil. É necessário nós liberarmos palavras de fé sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, e nós amarrarmos aquilo que o inferno está tentando liberar sobre a nossa nação, e nós liberarmos as promessas e as palavras proféticas que Deus tem para a nação brasileira, tá? Então esse termo é muito importante. Quero dar essa introdução falando para vocês da importância dessas palavras, ligar e desligar, tá? Ligar e desligar, apesar de a gente achar que ligar nesse texto, na tua tradução também possivelmente está ligar, é tipo ligar uma luz, então aparentemente dá uma conotação diferente do que o texto quer dizer. Ligar aqui é amarrar, tá? É prender, tá bom? É estar ligado, é como se eles amarrassem numa corrente, numa corda, e aí ficava ligado ali aquela pessoa naquele local, tá? E desligar é libertar, tá bom? Então nós estamos também num período de sexto ano de Shemitah, onde a gente tem que entender muito sobre esse desligar, que Deus libera todo aquele que está escravo, todo aquele que está preso, todo aquele que está amarrado. É tempo de libertação, é tempo de Deus liberar, é tempo de Deus dar ordem aos faraós que tentam segurar a tua vida, a tua família, o teu ministério, a tua região, a tua igreja, e é a hora de nós vermos liberações da parte de Deus, tá? Então, pastor, como que eu faço para orar e declarando essa palavra e isso já acontece? É orar liberando essa palavra e isso já vem se estabelecendo na minha vida? Não.
tá? Porque se fosse assim, muitas de nossas orações já teriam despedaçado a obra do inferno, já teriam feito a nossa vida ser transformada, a nossa família ser mudada, o reino avançar. E nós vemos nesse texto, vamos dar uma analisada nos versículos anteriores, que não é bem assim, somente orar e liberar, tá? É uma autoridade, como eu disse, é tempo de nós restaurarmos a autoridade na oração. Deus está levantando a nação brasileira para orar, Deus está chamando o brasileiro, a igreja brasileira a orar. Tenho sentido isso no Espírito, é algo que Deus está fazendo, e nós vamos ser levantados por Deus nessa temporada como homens e mulheres de oração. Deus vai nos levantar de uma maneira poderosa, mas é hora de nós crescermos em autoridade para sermos esses canais de Deus, tá? Então, se nós voltarmos um pouco ali no texto, ali no versículo 13, vou ler desde o 13, tá? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, todos eles, alguns começaram a responder. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, alguns dizem que é Jeremias e muitos dizem que são os profetas. Então vamos lá? Aqui Jesus provoca o povo, os discípulos, Jesus provoca com uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Tá? Então Jesus começa provocando eles com essa pergunta: quem é o Filho do Homem? Qual que é o propósito dele? Quem é Jesus? Então aqui nós começamos a ver que Jesus está levando os discípulos a ter uma revelação de quem é Jesus Cristo. Está provocando eles para que eles se aprofundem na revelação de Jesus Cristo, tá? Aqui começa o segredo da autoridade sendo estabelecida em nossas vidas no ligar e no desligar, tá? Aqui como nós começamos a ver Jesus dar sinais e instruções para os discípulos, como que eles começariam a crescer e receber essa autoridade. Jesus já liberou, agora nós só precisamos nos apropriar pela fé, apropriar através desse ensino que eu vou falar para vocês, e que nós possamos liberar e destravar nas igrejas, na tua vida, na tua família, essa autoridade na oração, e você possa ter uma intrepidez, uma ousadia no Espírito, que você vai entrar em oração e falar: proibido a minha família, está proibido na minha família essa atuação que está acontecendo, eu ligo, eu amarro essa situação na minha família, está proibido de agir na autoridade do nome de Jesus, e eu libero salvação, libero cura, libero restauração, libero o poder do alto. Então nós vemos que Jesus começa a cutucar os discípulos para que eles possam responder uma pergunta não baseado no conhecimento deles, no entendimento deles, mas baseado em revelação. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Senhor Jesus? Quem Ele é, tá? Então nós vemos que quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí alguns disseram, é João Batista, tá? Outros é Elias, outros é Jeremias. Existiam teorias no meio até meio dos fariseus e outros meios ali de estudos na época de Jesus, que diziam que eles acreditavam que Jesus era Elias, porque por causa dos milagres que ele fazia os milagres, fez alguns milagres semelhantes ao de Elias, então eles acreditavam que ele era Elias, tá? Então, todas as vezes que eu não tenho a revelação plena ou a revelação perfeita, quem ele é, quem Jesus é, eu acabo me relacionando com Jesus como se ele fosse um personagem comum, e que isso possa sair de nossa alma, de nossos corações, e nós nos relacionarmos com quem realmente ele é, para que nós possamos ser restaurados em autoridade, nós possamos orar com ousadia e vermos respostas de oração, liberações da parte de Deus e algo poderoso acontecer em nossas vidas, né? Aí ele diz, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então nós vemos que Jesus continua provocando eles para que eles possam responder em revelação. E muitas vezes, sem você perceber, situações que acontecem no seu dia a dia, situações que acontecem no teu trabalho, na tua casa, na tua família, muitas vezes te leva a ter que responder quem é Jesus. Sem perceber, você tem que confessar quem é Jesus, porque muitas vezes vem a má notícia,
vem a dificuldade familiar, vem os problemas de saúde, vem os problemas financeiros, e eles tentam roubar do teu coração a grandeza e o poder de quem é Jesus, de quem Ele é. Então as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia também nos pressiona a respondermos quem Ele é. Então que você possa dar respostas certas a cada momento difícil, a cada situação que você vive, a cada momento que você está vivendo, para que essa resposta possa derrubar toda palavra contrária à palavra do nosso Deus, nós possamos declarar. A Bíblia diz: confessai a Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele pode, o que Ele fez, o que Ele é, Senhor. E quanto mais você responder isso, quanto mais você falar quem Ele é, mais você vai crescer em revelação dele, e aí as coisas vão começar a mudar na tua vida pessoal, na tua vida de oração, na tua família e na tua casa, tá? Então e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, tá? Que é Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá? Tu és o ungido, tu és o Messias esperado, tu és aquele que nós aguardamos e é ungido para salvar a humanidade. Então Jesus lhe disse e afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Olha como Jesus chama ele. Enquanto nós não temos revelação de quem Jesus, de quem Ele é, nós não temos transformações individuais, nós não temos crescimento individual, nós não temos crescimento interior. Revelação traz crescimento, revelação traz transformação interior. Então ele diz: Simão Bar-Jonas, não foi carne nem sangue que te revelaram. Opa aí, ó, revelação. Mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que és Pedro, né? Chamou-lhe primeiro de Simão, mas agora eu te digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus continua aí, entra no versículo que nós começamos essa ministração dizendo: então dar-te-ei das chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus, tá? E aí ele termina dizendo: e então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E aqui é bem importante, todos esses versículos são sensacionais. Por que Jesus, por exemplo, diz para os discípulos: não fala para ninguém que eu sou o Cristo? Por quê? Porque quando nós escutamos quem é Jesus, que legal, Jesus é legal, né? Então Jesus é legal. Mas quando nós, pelo nosso próprio Espírito, temos a revelação de quem Ele é, aí que a nossa vida é transformada. Então por que Jesus disse: não diga quem eu sou? Não diga para ninguém que eu sou o Cristo, tá? Não falem para eles, porque eles têm que ter a revelação pessoal deles. É a mesma frase que está sendo liberada para cada um de nós hoje, que eu e você tenhamos essa revelação de quem Jesus Cristo é. Quando essa revelação vier sobre nós, a autoridade do amarrar e do liberar, a autoridade do abrir e do fechar, vai estar sobre a tua vida, vai estar sobre a tua história. Essa chave de autoridade que tem o poder de abrir o que está fechado e fechar o que está aberto, vai estar sobre nós. Então nós vamos ter essa autoridade. Mas por que a revelação de quem é Jesus está ligado com essa autoridade? Porque não adianta nada nós termos uma autoridade se nós, igual os discípulos quiseram mandar fogo do céu. Tinha umas pessoas que não quiseram receber Jesus, os discípulos também, óbvio, e eles disseram: Jesus, nós vamos rogar para que venha fogo do céu e consuma todos esses homens aí. Então Jesus disse: eu não vim para destruir, mas eu vim para salvar o homem. Então nós vemos que, mesmo que a gente tenha autoridade, se nós não tivermos revelação de quem é Jesus, do propósito que Ele tem na terra, o que Ele fez por nós, nós vamos fazer orações completamente distantes e destoadas daquele que é o autor da nossa oração, e Ele assina a nossa oração, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Até a nossa oração tem que ser no nome de Jesus, tá? Então, quando eu tenho a revelação de Jesus Cristo, eu vou crescer nessa autoridade de oração, eu vou crescer nessa autoridade, nesse poder de oração, e é isso que eu quero convidar vocês nessa noite a mergulhar comigo, a entender. Por isso que Ele disse: não fala para ninguém que eu sou o Cristo, eles têm que descobrir por eles mesmos, tá? Quando nós analisamos a história bíblica, principalmente do apóstolo Paulo, que foi um professor, um mestre da oração,
um homem que não só foi um apóstolo, não foi um evangelista, mas também foi um mestre. Ele ensinava a palavra de Deus com maestria, assim, ele era um monstro na questão da oração. E diversos textos bíblicos, por exemplo, ali, por exemplo, em Efésios capítulo 1, Filipenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, ele faz esse tipo de oração para que a igreja possa crescer no quê? No conhecimento de Jesus Cristo. Por quê? A igreja de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, Paulo ensinou eles a orar, a pedir por provisão também, como a oração do nosso Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Ele ensinava todos esses detalhes, mas ele tinha algo, que existia um tipo de oração, um tipo de entendimento que a igreja precisava ter, que se eles tivessem entendimento, eles teriam autoridade poderosa no céu, na terra, para mudar cenários, para o evangelho avançar, para que eles conquistassem suas curas, suas libertações, suas provisões financeiras, mas se eles tivessem essa autoridade, tudo isso seria consequência. Então, por exemplo, em Efésios, vamos ler aqui juntos rapidamente, capítulo 1. Vamos ler aqui. Efésios capítulo 1, que sumiu aqui. Efésios capítulo 1, do 15 ao 19 mais ou menos. Vamos lá. Por isso também eu tenho ouvido a vossa fé, falando aos Efésios, tá? Paulo, que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos. Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então você fala assim, bom, Paulo vai orar pedindo para que Deus prospere eles, pedindo para que Deus abençoe eles, pedindo para que Deus cure eles, pedindo para que a parte externa que envolve oração, que são as respostas de orações externas, que são aquilo que nós vemos, as respostas que nossos olhos contemplam, pudesse chegar sobre eles. Mas não, começa a carta dizendo assim, fazendo menção de vós nas minhas orações. O que ele pede? Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Então, um dos segredos de uma vida de oração que traz os resultados, mas também que dá autoridade no mundo espiritual, é orar para que nós possamos conhecê-lo. Quanto mais nós conhecermos, mais autoridade nas nossas orações no mundo espiritual teremos. Quanto mais conhecermos Jesus, mais vamos ser transformados por dentro, no nosso interior, e essas respostas que são as mais importantes, que são uma transformação interior, vão começar a acontecer na tua vida. E aí você vai começar a ter uma autoridade no mundo espiritual, na oração, você vai ter esse vigor de Deus na oração que vai mudar radicalmente a tua casa, a tua família, o ministério onde você está envolvido. Você vai ver muitas respostas da oração, e ele continua dizendo, iluminando os olhos do coração deles, para eles saber qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória, da herança dos santos, tá? Então ele vai falando do poder, ele vai falando da ressurreição aqui embaixo, então ele vai falando, eu oro por vocês por isso, para que vocês possam conhecer ele, para que ele abra os olhos do seu coração, para que vocês tenham revelação. Como Pedro teve, Jesus mesmo alerta, não foi carne, não foi sangue, não foi conhecimento humano, não foi entendimento, não foi estudo, não foi isso que te revelou, o que te revelou foi o Pai, foi revelação do céu. E Paulo orava por isso pela igreja, que nós estamos vendo a carta de Efésios capítulo 1. Se a gente for lá para Colossenses, por exemplo, também no capítulo 1, nós vamos ver que Filipenses, também, nós estávamos em Efésios, vamos lá para Filipenses 1 também. Então, por exemplo, não vou entrar, depois você lê, você faz lição de casa aí, Filipenses 1, Colossenses 1, Efésios 1, Efésios 3, Paulo começa a orar por eles para que eles possam ter revelação de Jesus Cristo. Então aqui está o segredo para que nós possamos ter uma vida plena de oração, para que nós possamos ter uma vida eficaz de oração, mas na verdade com autoridade nas regiões celestiais, ao ponto de nós nos apropriarmos da promessa que Jesus fez para a sua igreja, que é que ligardes, o que amarrardes na terra será amarrado, porque já foi amarrado no céu. Aqui é importante eu entrar nesse ponto com vocês. A conjugação verbal do termo grego aqui não está falando que se nós
ligarmos na terra, aí no céu vai estar ligado. Não. Se nós amarrarmos aqui na terra, é porque já está amarrado no céu. Então eu só amarro aqui na terra também, tá? Então já está amarrado lá no céu, então eu amarro aqui também. E é por isso que é importante nós conhecermos Jesus Cristo. Porque quanto mais nós conhecemos Jesus Cristo, nós vamos saber qual que é a vontade dele no céu, o que ele já fez no céu, o que ele já liberou por nós no céu, tá? E aí quando nós também desligarmos na terra o que já está desligado nos céus, nós vamos ver o poder do Senhor entrando em ação em nossas vidas e em nossas famílias. Então nós precisamos de liberar, de entender essa autoridade, como que ela vem buscando e orando. Paulo orava, vamos orar por isso. Nós temos que orar para que a igreja possa crescer em revelação de Jesus Cristo, possa crescer em revelação de quem ele é, tá? Se eu der uma lidinha em Isaías 53, por exemplo, vamos ler rapidinho aqui, Isaías 53, você vai saber o que Jesus já fez naquela cruz, por exemplo. Você vai saber o que já está feito no céu. Então, se já está feito no céu, eu tenho autoridade para liberar ou para amarrar. Por exemplo, ele diz assim, porque foi subindo, versículo 2, como um renovo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência de formosura. Olhávamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si nossas enfermidades. Então, Então, na verdade aqui, ele já levou nossas enfermidades, ele já fez isso. Então, quando eu declaro que essa enfermidade está amarrada, está proibida de agir na minha família, ela está acorrentada e lançada fora da minha vida, da minha família, para onde o Senhor Jesus determinar, você está aplicando a tua autoridade por causa da revelação de quem ele é, como eu estou falando aqui em Isaías, que teve revelação de quem era Jesus, e aí nós vamos ver aquela enfermidade não tendo autoridade de permanecer ali, pelo contrário, ela vai ter que retroceder no nome de Jesus Cristo. Seja instantâneo, demore um pouco, não importa, o que importa é que você está dando uma palavra de sentença. Por quê? Porque você tem essa autoridade? Não, é Jesus que tem autoridade, por isso que a revelação de Jesus Cristo nos dá autoridade, tá? É ele que tem toda a autoridade. Então, por exemplo, a enfermidade ele já certamente, diz o profeta Isaías, já levou. Então eu tenho que entender o que significa amarrar. Então, amarrar esses espíritos de enfermidade, amarrar essas malignidades que tentam tocar as nossas vidas, tá? E nós os refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Iniquidades são pecados de tradição familiar, pecados que insistem em permanecer, virou tradição dentro de uma família, dentro de uma casa. Transgressões são pecados que acompanham uma família de geração em geração. E de ciclo em ciclo nós vemos aquelas iniquidades entrarem em ação, agirem e tocarem aquela família de alguma maneira. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia nos diz que lá naquela cruz, ou seja, nas regiões celestiais também, já está feito a remoção de nossas iniquidades. Pelas nossas transgressões foi moído e pelas nossas iniquidades. Iniquidades são pecados tradicionais dentro de uma casa, de uma família que acompanha por gerações. E transgressões são as nossas rebeliões, a palavra transgressão aqui é rebelião, nós conhecemos a palavra de Deus, mas não obedecemos ela. É isso que a Bíblia diz que Jesus removeu para que nós tivéssemos vida e vida com Deus. Então nós vemos aqui que Isaías está tendo uma revelação de Jesus Cristo. Está tendo uma revelação de quem ele é. E quanto mais essa revelação ia crescendo em Isaías, mais autoridade ele tinha para falar não só sobre isso, para falar sobre a chave que abre e fecha. E ele diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, paz com Deus, tá? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então só aqui nós vemos algumas coisas que Jesus já fez, já amarrou, já com sua autoridade já estabeleceu. Então eu e você temos essa autoridade de clamarmos a Deus para restaurar a nossa vida, remover de nossas famílias as iniquidades, tocar as nossas transgressões que impedem nós avançarmos e vivermos o melhor de Deus. E pelas suas pisaduras fomos sarados, tocar o nosso corpo físico também.
tá? Nós todos andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. É quando nós deixamos de ter propósito, é quando nós não sabemos para onde ir, é quando nós estamos meio perdidos, andando sem caminho, sem rumo, sem direção. Mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele não abria a boca, e aí vai diversas coisas que Jesus já fez. É a revelação que Isaías teve de Jesus na cruz. Então, quando nós temos revelação de Jesus, nós sabemos pela fé o que ele já fez por nós. Então, agora eu só libero na terra também. Assim na terra como já está feito no céu. Assim na terra como já foi liberado no céu. Então, eu amarro na terra como já foi amarrado no céu a iniquidade, a transgressão, a enfermidade, a malignidade. E eu também libero na terra as bênçãos de Deus como ele também já liberou. As bênçãos sobre nós, as bênçãos sobre as nossas vidas, as bênçãos sobre a minha, sobre a tua vida. Então ele já fez isso. Então aqui Isaías tem uma revelação, e através dessa revelação ele tem autoridade para mudar o ambiente espiritual. Então ali nós vemos que a autoridade de ligar, desligar, a receber essa chave dos céus está ligado com conhecer Jesus. Como Paulo orava, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento dele, vocês tenham revelação de quem ele é. Também nós vemos o livro de Daniel. Daniel estava orando pelo seu povo, porque o seu povo estava aprisionado no cativeiro na Babilônia, eles já podiam sair, já tinha dado 70 anos que Deus disse que eles estariam lá, mas muitos deles quiseram ficar lá dentro da Babilônia. Então nós vemos que Isaías começa a fazer um tipo de oração que muitos de nós precisamos resgatar, que é: Senhor, que esse povo te conheça, que esse povo tenha revelação de quem o Senhor é, perdoa os seus pecados. E aí ele começa a usar a autoridade dele, até que ele está orando e tem uma revelação. Ele tem uma visão, na verdade apareceu, ele diz que ele olhou e viu um homem com semelhança do Filho do Homem. Quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Isso está lá no livro de Daniel. Ele começa a descrever a visão que ele teve. Eu vi que seus cabelos eram brancos como a neve, seus olhos eram como chamas de fogo. Aleluia! Daniel teve uma revelação de Jesus Cristo glorificado. E só de ele ter aquela revelação de Jesus Cristo glorificado, ele tinha autoridade para mudar o cenário do meio da Babilônia. Então nós vemos que ele começa a ver que o Senhor Jesus estava cingido no ombro. O seu corpo era como de berilo, né? Berilo é uma pedra transparente, é uma pedra preciosa transparente. Então, quando você tem revelação de Jesus Cristo, você enxerga o coração dele, você enxerga a vontade dele, você enxerga quem ele é, você enxerga a grandeza dele, né? Os seus pés era como bronze polido, ele tinha uma semelhança de ouro até, quando ele era muito polido. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus pega os nossos pés, pega os nossos caminhos de bronze, que é um símbolo de iniquidade, que é símbolo de Golias, tinha a armadura de bronze. O primeiro lugar do tabernáculo era tudo de bronze, que ali era perdão de pecados, remissão. Então ele pega aquilo e transforma aquilo que era bronze em ouro. Então ele começa a ter revelação da grandeza de Jesus Cristo, ele ser cingido no peito e não na altura da cintura. Tinha um simbolismo muito forte, que era quando ele se cingia na cintura, é que ele estava em repouso, mas quando ele se cingia na altura do peito, é que ele dizia: eu vou trabalhar, estou aqui para agir e trabalhar em teu favor. Então ele começa a ter uma revelação que Jesus está dizendo: fala, filho, profetiza, filho, o que você quer que aconteça, filho, que eu estou aqui para agir. Então no meio da Babilônia, um homem que buscou e orou a revelação de quem é Jesus, e que isso possa acontecer com a tua vida, que você possa cada dia mais ter revelação, conhecimento, entendimento de quem é Jesus. Você vai começar a ver a tua vida totalmente transformada. Foi assim que aconteceu com Daniel, foi assim que aconteceu com Isaías, como eu estou lendo aqui com vocês, foi assim que aconteceu em todo o Antigo Testamento. A Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor e creu, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ele teve a revelação do que aconteceu no dia do Senhor, no dia que Jesus foi para aquela cruz. Ele teve revelação, tanto que quando ele presta a sacrificar seu filho ali, ele diz: ainda que ele morra, eu sei que o Senhor pode ressuscitá-lo naquele dia.
Então ele teve revelação de Jesus Cristo ressurreto, que ele é o Senhor da ressurreição. E isso mudou a história dele, isso deu autoridade no mundo espiritual. Eu quero declarar sobre a tua vida e profetizar, você que está assistindo essa aula aqui, depois vai assistir também, que você cresça em autoridade diante do Senhor Jesus, que você cresça em autoridade, com essa autoridade de amarrar aquilo que está atrapalhando a tua vida, que está atrapalhando o teu ministério, que está atrapalhando a tua igreja, e liberar a que precisa ser liberado, que você cresça nessa autoridade tendo a revelação de Jesus Cristo, tendo a revelação de quem Ele é. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o Rei da Glória, Ele é Altíssimo Deus. A Bíblia diz que no céu, João teve uma visão de que existia um livro selado por dentro e por fora, mas ninguém era digno de abrir o livro. E o céu estava em choro. Você imagina o céu chorando? Você imagina todo mundo chorando? E aí eles começam a falar que não tinha ninguém digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra se achou alguém digno de abrir o livro. Então nós estamos falando de anjos, nós estamos falando de toda a hoste de anjos, dos 4 seres viventes, nós estamos falando de todo o céu, nós estamos falando de todos os homens na terra, os profetas, todo mundo embaixo da terra. Nós estamos falando de tudo que não era digno de abrir o livro. E aí João começa a chorar também. E aí vem um anjo e diz: não chora, João, porque eis aí o cordeiro que foi morto, mas que vive e é digno de abrir o livro. Só ele foi digno de abrir o livro. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. E quando nós começamos a crescer em revelação de quem é o nosso Jesus, do que ele já fez por nós vamos crescer nessa autoridade do ligar e desligar, do amarrar e do soltar. Nós vamos crescer nessa autoridade. Então eu queria que você entendesse isso nessa noite. Esse texto é poderoso, é por isso que Jesus diz: não fica falando para todo mundo quem é o Cristo. Eles precisam descobrir quem é o Cristo. Precisam ter revelação de Jesus Cristo. Então nós vemos ali em Efésios 1, Filipenses 1, Colossenses 1, Efésios 3, todos esses textos, por exemplo, inícios da carta de Paulo à igreja. Ele poderia colocar qualquer coisa, mas ele diz: eu oro para que vocês tenham conhecimento de Jesus Cristo. E depois ele ensina tudo o resto, porque isso é o principal para alguém que quer andar com Deus, que quer crescer em autoridade, que quer crescer nesse poder e nessa força do nosso Senhor. Tá bom, família? Quero deixar esse texto com vocês, então vamos deixar gravado aqui, ó. Eu comecei com o texto de Mateus, Mateus capítulo 16, versículo 19, anota isso daí, guarda no teu coração, medita depois, leia esses textos que eu falei, Efésios 1, Filipenses 1, Colossenses 1, Efésios 3, você vai entender o que eu estou falando e começa a fazer esse tipo de oração. Senhor, que o meu eu possa ser mortificado para que Jesus Cristo dentro de mim possa ter liberdade de agir, eu possa conhecê-lo a cada dia mais. Revela-me, Jesus. Revela a grandeza dele. Eu sei quem ele é. Uma coisa é saber quem ele é, uma coisa é ter experiência e conhecimento dele, tá? Então isso vai transformar o teu interior, vai transformar a tua vida, isso vai curar os teus medos, tuas ansiedades, tuas angústias e vai te dar toda essa autoridade poderosa no mundo espiritual. Amém? Família da Escola de Oração, amo vocês demais. Um abraço. Não esquece, da quarta-feira às 22h30 estamos aqui e logo mais, daqui a pouquinho, nós já temos lá essa live aqui, essa live de oração já no YouTube ali, tá? Chegou no YouTube, compartilha geral, distribui aí para as igrejas, para os intercessores, para os líderes de oração, para o pessoal da oração, mas também para qualquer um. É importante nós conhecermos, cresçamos e conheçamos em conhecer ao nosso Senhor Jesus. Amém? Que os sinais acompanhem a tua vida, que os milagres acompanhem a tua vida, que o poder do Espírito Santo repouse sobre a tua família e sobre a tua casa de uma maneira poderosa, tá? Não esquece, os livros estão lá, entra lá no site, dá uma volta ali, vê que ficou demais, o pessoal fez um site espetacular para servir vocês aí, então dá uma olhadinha lá, o pessoal reclamava que não dava para passar cartão, dava para comprar em vezes, compra tudo em vezes lá agora, tá tudo certo. Deus abençoe, logo mais sobe essa aula aí, quarta que vem estamos aí, sexta não esquece, família escatológica, vamos falar de escatologia, vamos bater um papo legal aí, tá bom? Deus abençoe vocês demais, fiquem na paz, valeu, tchau, tchau.